me, I'd speak it, but it ain't up to me. It's up to Him. Senhor, manifeste-se sobre ela. Permita que o anjo de luz faça sombra sobre a criança para que então eu possa falar, ou assim diz o Senhor. Se dependesse de mim, eu falaria, mas não depende de mim, isto é com Ele. Amém. Boa noite com Jesus. Vamos cantar. Está um pouco alto esse som. Não tem ninguém ali para... Vamos cantar o hino de número 256, Saudades do Lar. Vou por este mundo peregrinando, com muita saudade de meu lar. Uma cruz pesada em meu ombro levo, por uma coroa hei de trocar. Tenho saudade
sempre no meu lar vou descansar. Amém. Não sei porquê, de Deus o amor a mim se revelou. Hino de número 257, confiança. Não sei porquê, de Deus o amor a mim se revelou. Por que razão o Salvador pra si me resgatou? Mas eu sei quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim. Se maus ou áureos dias vêm até a vida ao fim. Mas eu sei quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o dia final. De quando vem Jesus, não sei se breve ou tarde vem, mas sei que meu Senhor virá na glória que Ele tem. Mas eu sei quem tenho crido, eu estou bem certo que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o dia final. Amém, né? Aleluia. Nós sabemos o que nós temos crido e que Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro. Amém? Vamos orar nesta noite, né? Não tem nenhum pedido de oração aqui, mas eu creio que cada um de nós temos uma necessidade para nos entregar diante de Deus. Vamos falar com Deus nesta noite, né? Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, é muito maravilhoso, Senhor, ter essa audiência com o Senhor, falar com o Senhor, conversar com o Senhor, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nós agradecemos o Senhor nesta noite por tudo, Senhor.
por todos, Pai. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas fraquezas, nossas negligências, Senhor. E nos ajuda a entrar, Senhor, nesta noite de véu adentro, Senhor. Nós queremos, Senhor, a natureza do Cordeiro, Senhor. Nós queremos ter fé, ter virtude, ter temperança, ter conhecimento, ter piedade. Nós queremos ser como o Senhor, Pai. Nos ajuda nesta noite, Pai, carregar dentro de nós a atmosfera celestial, Pai. Nós queremos, Senhor, andar naquelas ruas de ouro e de cristal, Senhor, Pai. Nos ajuda nesta noite, Pai, a alcançar, Pai, todos os nossos objetivos, Pai, de força, de saúde para cada um de nós que entramos nesta noite aqui nesse santuário, Pai. Nos ajuda a captar a Tua voz nesta noite, Pai. Nos ajuda, Pai, abre os nossos ouvidos, Pai, que a Tua palavra possa penetrar em nosso coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, né? Nós nessa noite não tem nenhum pedido de cântico, né? Mas nós temos muitos dias, né, que não veio a irmã Leidiane cantar, né? Canta, irmã, nesta noite. Nós temos muito dia que não ouve a sua voz, né?
Amém, né? Deus continua abençoando a irmã Leidiane, né? Vamos receber o nosso pastor nesta noite, né? Com só de somente crer.
Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo reine em cada coração. Deus possa continuar abençoando nesse restante de tempo que nós temos nesse culto. Que nós já ouvimos, eu acredito que seria o suficiente para nós pensarmos alguma coisa a respeito do que já ouvimos nesse culto. Mas ainda temos esse restinho de tempo para nós pensar nas coisas de Deus. Quando eu passei a ser crente, o primeiro versículo que eu li na Bíblia foi Colossenses capítulo 3. Não sei por que teve que ser ele. E diz assim, para a gente pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Olhai para as coisas que são de cima e não para as que estão aqui. Então, ficou aquilo guardado, né? Deus estava me mandando fazer isso. Olhar para as coisas que são de cima e pensar nas coisas que são de cima. Então, desde então, nós temos valorizado mais as coisas que nós esperamos do que as que nós, às vezes, estamos passando e possuindo aqui. E é o que tem acontecido. Antes de nós ler a Bíblia, segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 1 em diante, tem uma irmã aí que está nos visitando, a irmãzinha ali, está nos visitando, está fazendo uma visita aqui na igreja. Fica de pé aí, irmã. Ela veio, a irmã Vanusa que está ali, né? Então, irmã, Deus abençoe a senhora por ter vindo aqui. E que a senhora possa levar a bênção de Deus. Deus abençoe. Pode assentar. E nós temos esses cultos, meio de semana, 3 vezes. E hoje, os que estão fazendo parte desse culto é vocês que estão presentes aqui. Não sei se está sendo transmitido. Se tiver, aqueles que também tiver pela internet. E então, na segunda tem um grupo, na quarta tem outro grupo, na sexta também sempre tem alguém. A gente chega a pensar, será que hoje vai ter gente na igreja na sexta-feira? Mas graças a Deus, né? Deu para você vir, foi hoje. Então o dia que der para você vir, você vem. E você compõe o culto, você faz parte de um culto de adoração, de louvor. Trouxe um hino, né? Trouxe a sua pessoa. E isso às vezes com sacrifício, mas então é o culto que nós prestamos a Deus. Vamos ficar de pé, vamos ler? Eu quero tomar desse texto aqui, vamos ver aqui, na segunda carta de Pedro, capítulo 1 aqui,
Nesse texto eu quero tomar uma palavra aqui. Então diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Ele é servo e apóstolo aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Que Deus abençoe, irmãos, pode se sentar. Nós não temos muito tempo. Eu estou com essa mensagem estatura, e nesse parágrafo 45 fala de ser nascido de novo. Ser nascido de novo, transformação em uma nova criatura, aí é ser cristão. Isso que é ser cristão. Mas eu estava pensando na palavra tanto ver como conhecer ou entender, que está em São João 3:3. Em verdade vos digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E nessa mensagem diz que o ver é entender. Entender as coisas de Deus não é fácil, que elas parecem ser loucura. Para umas pessoas é loucura, mas para outras elas são vida. E para entender, ou para ver e entender, Jesus diz que, ele diz, em verdade, duas vezes, te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, eu estava pensando, quando que começou o meu novo nascimento? Eu sinto, eu creio que eu sou nascido de novo. Eu creio que eu fui transformado. Eu passei por essa transformação. E também eu reconheço que eu, como está escrito aqui, uma nova criatura. Também creio que eu sou uma nova criatura. E também creio que eu sou um cristão. Parece esquisito dizer assim, sou cristã, sou cristão. Porque até não é coisa de se dizer, quem anda dizendo isso, não é muito bom. Porque quem é cristão não precisa nem de dizer que é. Quem nasce de novo vê que é. Agora, quem não nasce de novo, às vezes não vê. Não vê as pessoas nascidas de novo. Mas, ele diz aqui,
Você pergunta assim, mas como é que você pensa que quando você começou a nascer de novo? Deus interveio na minha vida desde criança. Eu não pude ser uma criança igual às outras, ter os direitos que as outras crianças tiveram. E aquilo era difícil, dá para chorar. A gente chorava. Queria fazer uma coisa, mas o pai não deixava. Eu chorava muito quando meu pai saía, que eu queria sair com ele, ele não me levava na garupa do cavalo. E nisso eu chorava e ficava chorando. E uma vez que eles foram numa festa em Trindade e deixou nós éramos meninos pequenos, eu era mais velho, e uma semana para lá. Ei, mas que trem difícil, não levou nós e nós chorou muito mesmo. E era assim, mesmo quando a gente foi para a escola, não era igual às outras crianças que tinha direito de levantar cedo e ficar bem até ir para a escola. Eu lembro que eu levantava bem cedo, pegava uma enxadinha, ia para a roça, que era perto do caminho da escola, trabalhar lá até 10 horas, quando as crianças estavam passando na estrada, eu trocava a roupa depressa ali, saía correndo, ia para a escola. Às 3 horas voltava, tinha que deixar os meninos tudo na estrada, que ia brincando embora, e eu descia ali para a roça 3 horas, trocar a roupa de novo, e ainda capinar um bocado lá sozinho ainda. Não sei porque que menino tinha que fazer desse jeito, não sei porquê, eu lembro disso aí, mas não sei como é que tinha que ser assim. Aí, e muitos direitos que as crianças tinham, eu não tinha. Mas aquilo me moldou tão que quando eu cheguei a ser um adolescente, eu não engrossei os ombros nem o pescoço para, por alguma razão e motivo, deixar o meu pai. Fui um exemplo. Fiquei com ele nos seus erros, em todas aquelas coisas que pela razão a gente não ficava, mas eu fiquei, fui abençoado. E nisso, meus 7 irmãos depois de mim, fizeram a mesma coisa, ficaram com ele, mesmo do jeito que ele era, até que todos casaram, e ainda todos vivem hoje, e foram bem aventurados, bem abençoados. Na maioria são crentes e a maioria da mensagem. E parece que era uma coisa contra a razão. Se fosse pela razão, a gente deixava. Mas aí a gente casou, mesmo depois de casado, continuou acompanhando meu pai nas suas coisas contra a razão. Motivos tinha muito, razão tinha muito para deixar ele, mas eu nunca deixei ele por causa das coisas que tinha razão de deixar. E fui muito abençoado na minha vida de casado, prosperei na vida, inclusive, por fim, acabei se tornando um crente. E crente para valer mesmo. Mas, quando entrei na igreja, tinha esse problema que está tendo hoje aí. Já tinha crente fora da igreja, pastor fora da igreja, e até grupos, porque tinha motivo de estar fora e razão de ficar fora. Mas eu
mesmo novo crente, não concordei de ficar com aqueles que saíram, eu fiquei com aqueles que ficaram, mesmo contra os motivos e as razões. Tinha motivo, mas aquilo para mim não era o certo. O certo era ficar na casa do pai mesmo. Como eu fiquei na casa do meu pai, fiquei na igreja até que Deus resolveu os problemas. E o tempo foi passando e a gente entrou na mensagem. E aí chegou um pastor da mensagem que tinha muitos motivos e razão de muitos não querer aceitar ele, porque tinha razão, tinha motivo. Mas eu preferi a morte do que deixar aquele pastor, porque ele foi enviado para lá como pastor da mensagem e de uma fonte que a gente cria, e como cria até hoje. Então, por esse motivo, a gente desceu na cova do leão com aquilo. Quase que, se não fosse a mão de Deus, a gente morria. E uns saíram, foram embora, outros ficaram contra, mas a gente permaneceu ao lado até o final. Por fim, a gente foi chamado e teve outro pastor que nos chamou, e muitas pessoas tiveram motivo de deixar ele sozinho. Eu também tive motivo e razão, porque se fosse ouvir os outros, tinha razão. Mas a última palavra que eu dei a respeito dele, eu disse, eu fico ao lado dele, mesmo do jeito que vocês dizem que ele está. E tenho sido abençoado com isso. E ultimamente, nós estamos enfrentando uma coisa que precisa de entender, e não são todos que entendem dessa maneira. Tem pessoas que entendem que certo é o que vai embora, é o filho que vai embora de casa que é o certo. O que fica, está ficando com o erro, está ficando com... não deveria ficar. Mas a gente não mudou de ideia ainda não. A gente não saiu, porque Deus nos deu esse entendimento dessa forma. Ele mostra para a gente dessa forma. Então, tudo aquilo era Deus, a nosso benefício, para nos trazer o novo nascimento, a mudança, a transformação da natureza e tudo mais. Então, por isso que agora, nessa última etapa nossa aí, a gente não tem nenhuma dificuldade, mesmo não entendendo. Às vezes, mesmo não vendo, mas é a mesma opinião. Aquilo que mexe com a gente, principalmente quando a gente é muito certo, quando a gente não erra. Então, como no meu caso, a gente fazia tudo na vida, desde criança, para não errar, para não fazer nada errado. E aí, para você tolerar uma pessoa que erra, eu creio que tem que ser nascido de novo, tem que sofrer uma transformação, tem que ser um cristão, senão ele às vezes não pode fazer isso. Então, nessa mensagem aqui está escrito, a primeira coisa que se necessita é ser nascido de novo. Para certas coisas, irmão, precisa ser nascido de novo, senão não pode ver, não pode entender. Tem que ser transformado, e depois da transformação, então, o indivíduo será uma nova criatura. Agora, vá na via correta. É nascido de novo? É transformado? Passou por uma transformação? É uma nova criatura?
é um cristão, então vai pela via correta. Mas essa via correta é um caminho estreito, é apertado, e são poucos que andam por ele. Então aqui está escrito, agora vai pela via correta. Agora já não se tem que preocupar pelas penas. Elas tomarão cuidado de si mesmo quando você tem renascido. Sim, sim, Senhor. Como sempre tenho dito, se você toma um porco e o lava completamente e lhe põe um traje fino e o solta, ele vai regressar diretamente para o lamaçal. De nada lhe serviu o banho, porque ele é um porco e a sua natureza é revolver-se na lama. Você tem que mudar a sua natureza. Tem coisa, irmão, que vem mesmo para mudar a natureza. A gente pergunta, mas por que eu tenho que manter a minha posição diante de certa situação? É para mudar a nossa natureza. Mudando a nossa natureza. Então, veja bem, mudar a sua natureza. Você tem que mudar a sua natureza. E logo demais cairá em seu lugar. Agora, tem que ser renascido. E isto é transformado, tem que haver uma mudança. Você diz, irmão Brana, eu conheço tal vizinho e ela nunca tem feito nenhum mal. E ela é uma boa mulher. Ou tal e qual homem, ele é um bom homem. Nunca fez dano a ninguém, nunca fez nada mal. Isso não significa nada, pode ser o vizinho de primeira classe, mas se não é um cristão, até que tenha nascido, ou seja, não é um cristão, até que seja nascido de novo. Jesus disse. Então, engraçado, né? Tem pessoas que têm muitas qualidades, boa que parece ser melhor do que os cristãos. Mas, como é que pode se ver? Como é que pode se entender isso aí? Porque desde o começo, quando eu passei a ser crente, eu queria ver nos crentes, era mesmo coisas fiel. E foi o que eu não vi. Eles faziam coisa que não era de cristão fazer. Tem gente que não é cristão e faz coisa que é de cristão. E tem gente que é cristão e faz coisa que não é de cristão fazer. Então, irmão, isso é difícil de entender, difícil de crer. Só que eu preferi ficar com esses crentes, mesmo fracos, ignorantes e errados, mas que fosse cristão. Mas você pergunta, uma pessoa ignorante, fraco, errado, pode ser um cristão? Então, eu preferi ficar com isso do que ficar com aqueles que estavam fora, que era mais certo. Como no começo da minha vida, meus tios eram mais certo que meu pai, era bom, tinha futuro e era exemplar.
mas eu preferi ficar com meu pai. E hoje eu tenho essa atitude. Eu quero ficar com esses poucos escolhidos do Senhor, mesmo que eles não preenchem os requisitos da gente, pessoal, mas eles preenchem uma escolha de Deus, uma chamada de Deus. Porque o que Deus escolheu, Ele sabia, Ele sabe quem Ele escolheu. Então, se Ele te escolheu, você nunca será enganado. Às vezes é uma pessoa boa demais, mas crê em 3 pessoas e não crê no batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, nem tanto aquele que não é, crê que Deus é um, crê no batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, é batizado, com toda fraqueza, debaixo da misericórdia, toma a ceia. Então, irmão, para ver isso e entender, precisa de ter essas qualidades. Precisa de ter até lá em cima a piedade e o amor fraternal. Porque Deus nos olha com o amor fraternal, com a caridade. Senão, quem é de nós que poderíamos chegar a algum lugar assim, do jeito que nós somos? Então, o assunto aqui era esse. Em verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver ou entender o reino de Deus. Estava falando para um homem igual Nicodemos, que era a visão dos homens. Ele era um verdadeiro cristão, era um salvo. Mas Jesus exigiu dele: você tem que nascer de novo, ou então você nem dizer que é salvo, nem ver, nem entender o reino de Deus. E eu não sei se Nicodemo entendeu, porque ficou nisso aí. Jesus falou para ele: é necessário nascer de novo. Pode ser bom tanto que for, ou se for ruim, mas tem que nascer de novo para ser uma nova criatura e para ser um cristão ou uma cristã, que chega lá no topo da pirâmide, tem piedade e tem o amor fraternal. Aí quando vai olhar o que significa amor fraternal, o Brana mostra no fim da mensagem de estatura os exemplos desse novo nascimento, da transformação e da nova criatura que é, e por final ser um cristão. Então, irmão, nós poderia falar muito a respeito. Será que é difícil para nós entender o que está acontecendo? Parece que há uma encruzilhada. E com certeza a gente sabe, pessoas ficam com dificuldade. Como é que pode acontecer certas coisas? Mas as coisas acontecem, nós não temos nem direito de perguntar, mas por que isso aconteceu? E aí você ia perguntar: por que está acontecendo comigo? Será que eu mereço isso que está acontecendo comigo? Será que... Aí a gente não pergunta, simplesmente a gente continua seguindo em frente. E a gente, como pastor, está vendo a situação das pessoas. E aí hoje, visitando as pessoas, a gente vê as atitudes, a maneira. A pessoa parece que é bruta, é ignorante, mas entende como a gente entende. Ele vê como a gente vê. E já outros que parece que é tão assim, não entende, não vê, não pode entender. Mas graças a Deus que nós estamos aqui, e nós vamos em frente e sabemos que somos bem-aventurados, somos bem-sucedidos, vamos ser, porque toda a vida a gente foi assim. E não é fácil ser assim.
sofrer a transformação, sofrer o novo nascimento, sofrer uma mudança de vida, sofrer uma mudança de natureza, é um novo nascimento, porque tem que ter outra natureza, e a natureza é essa natureza que está aí na estatura. Mas nós vamos chegar lá. E nós estamos caminhando, nós vamos ter um encontro agora em outubro, regional, de pastor, e eu creio que em dezembro vai ter outro encontro nacional, e vamos ver o lado que as pessoas têm tomado e quem é quem. Porque um entende de uma maneira e o outro entende de outra. Um vê de uma maneira, o outro vê de outra. Mas Jesus falou aqui que quem não nascer de novo não pode ver, quer dizer, não pode entender. Quem sabe se isso aí até para trazer o novo nascimento para nós, essas coisas que acontecem. Porque é assim um pouco difícil, né? A mente trabalha e é um campo de batalha. Como é que pode? Como é que pode? Como é que pode ser assim? Como é que pode acontecer? Como é que está acontecendo? Mas, irmãos, se nós der lugar a Deus, o Espírito Santo, Ele nos faz entender que nós temos que ficar quieto e esperar Deus cumprir todos os seus propósitos. Nós não temos razão nenhuma de intervir nos propósitos de Deus. O propósito de Deus na nossa vida, nem na nossa vida. Nós não evita o que tem que acontecer, como Jó não evitou o que aconteceu na vida dele. Mas tem uma coisa, ele não arredou o pé e no final ele teve a vitória. Amém? Irmãos, o nosso tempo foi, e até domingo de manhã, né? Nós vamos estar aqui novamente. Hoje é sexta-feira, e que Deus possa nos abençoar com o que nós ouvimos hoje, o hino, a nossa vinda aqui. Cada um volte abençoado por Deus. Amém, né? Vamos orar, né? Agradecer a Deus por esses momentos que nós passamos aqui, né? Ouvindo a voz de Deus. Senhor, nosso Deus, a Tua palavra é a verdade, Senhor. E o Senhor tem dito, Senhor, que o Espírito do Senhor guiará o homem a toda a verdade, Pai. E quem tem o Espírito do Senhor não será confundido, Senhor. Pai, nós agradecemos ao Senhor neste momento, Pai, e nós queremos ser guiados pelo Espírito do Senhor, Pai. Quando o Senhor estava aqui na terra, Senhor, o Senhor orou e intercedeu pelo seu povo, Senhor. O Senhor tem dito, graça te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que não ocultasse essas coisas dos sábios e dos entendidos, e revelasse aos pequeninos, Senhor. O Senhor tem nos revelado, tem nos mostrado, Pai. O Senhor nunca vai deixar o eleito, Senhor, fora do caminho, o eleito atordoado, Senhor. Porque o eleito, ele busca a verdade, Pai. E nós te agradecemos neste momento, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Abençoe um ou outro, né? Até domingo de manhã, né?
verdadeira alegria de um salvo não se explica e não tem comparação. Quem é eleito e também predestinado carrega graça dentro do seu coração. É muito simples, porém sábios e entendidos não compreendem e jamais vão entender. É muito mais do que ser um religioso, é fé perfeita na palavra deste Deus. Eu sou feliz, mesmo diante de amarguras desta vida, porque do fundo da minha alma irradia um sentimento de sincera gratidão.